Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos da nossa lição, a lição 8, dízimos e primícias é o título da nossa lição. E vamos estudar segunda-feira, o segundo tópico que traz para nós o dízimo da economia hebraica. Então vamos ver como é que funcionava naquela época, ou qual foi as diretrizes que foi passada, né? A pergunta traz: que instrução específica quanto ao dízimo Deus deu à jovem nação hebraica? Levítico 27, 30 a 32. Diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas, de vacas, de ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Portanto, tinha aqui uma diretriz completa de como é que eles iam tirar a 10ª parte de tudo aquilo que recebiam para levar a causa do Senhor. Segunda parte da pergunta: como esse princípio é reforçado em todas as épocas? Tratando-nos aqui do escrito de Malaquias, nós estamos a falar aqui já do tempo, do finzinho do tempo, antes de começar a era cristã ali dos apóstolos. Malaquias capítulo 3, versículo 10, vem ali o profeta falar a mesma, reforçando, né? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então aqui traz para nós uma diretriz direta, trazei todos os dízimos, entrega o dízimo à sua tesoureiro, à casa do Senhor. E é uma bênção muito grande. A bênção que traz aqui é: se eu não vos abrir as janelas do céu, se eu não te abençoar. E eu penso que os que são mais antigos na fé já fizeram algumas experiências. E eu posso dizer, experiência própria por mim mesmo, houve alturas, em épocas menos boas, que às vezes a gente deixa ali o dízimo por último, ou então deixa atrasar alguma coisa do dízimo, e as coisas correm muito mal. Assim que a gente faz um propósito com Deus: Senhor, quero botar a vida financeira, espiritual em ordem. E começamos a devolver o dízimo certinho, como deve ser, as contas certinho, nos centavos, tudo. Deus não pede a mais, porque às vezes o inimigo te dá uma sugestão de dar a mais para te sobrecarregar. E para depois você perder contas e não saber se deu, se não deu. Faça sistematicamente uma anotação certinha. Fala: Senhor, quero agir conforme instruções dadas por Ti. O que acontece? As bênçãos vêm. E às vezes não é receber, às vezes a pessoa quer uma bênção de aumentar salários, às vezes quer uma bênção para ganhar mais. Não é. É o próprio valor que você ganha, dá para tudo e sobrar. Então, o dinheiro, os 90% com bênção, rende mais do que os 100% sem bênção, que às vezes gera até 110, 120, 130, até te põe em dívida. Então, faça a sua experiência com Deus, a promessa está aqui. Eu não vos abri a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Faça a sua experiência com Deus. Está escrito no outro texto, devemos falar na lição: fazei prova de mim, não é isso? Vamos ver ainda a segunda parte da pergunta: como esse princípio é reforçado em todas as épocas? Foi o que nós lemos, de Malaquias, que agora acabamos de comentar. Diz o pensamento inspirado: na economia hebraica, o povo separava 1/10 da renda para patrocinar a adoração pública a Deus. Quando os israelitas estavam prestes a ser estabelecidos como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como um dos estatutos divinamente ordenados, de cuja obediência dependia a prosperidade do povo. Todas as dízimas são do Senhor, como lemos em Levítico. Aqui se emprega a mesma forma de expressão com respeito à lei do sábado. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então a expressão é igual. O dízimo é do Senhor e o sábado também é do Senhor teu Deus. Deus reservou para si uma parte específica dos recursos e dos tempos humanos, e nenhum homem poderia, sem culpa, apropriar-se de qualquer deles,
visando usar para seus próprios interesses. Então fica aqui bem claro para nós que o dízimo pertence a Deus, o tempo pertence a Deus e nós devemos, de certa forma, reservar parte disso para o Mestre. Então, é muito importante ter noção disso e é uma bênção, realmente é uma bênção para nós. E devemos levar muito a sério, porque se há uma bênção atrás dessa obediência, muita coisa boa pode acontecer. Ou sem as bênçãos, o inimigo se aproveita. Portanto, vamos ter a devida prudência ao tratar das finanças sagradas. Pergunta B. O que era necessário antes que o fiel pudesse separar o dízimo? Então aqui vem trazendo mais uma exortação. Êxodo 22, 29 diz assim: as tuas primícias e os teus licores são as tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Então aqui traz também já a instrução sobre primícias, tudo que vem primeiro. Muitas vezes é o primeiro dia de trabalho, muitas vezes é a primeira experiência em algo, muitas vezes tudo que vem primeiro e o coração vier aquela ideia, opa, está acontecendo em primeiro, são primícias, vou dar isso ao meu Pai Celestial. Ou até separar um percentual do teu salário para devolver como primícias ao tesouro do céu, né? Diz ainda, Êxodo 34, 26, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, tudo que é primeiro, nós devemos trazer à casa do nosso Pai Celestial. E você pode conversar, se você tiver dúvida, converse com o tesoureiro da sua igreja, peça mais instrução para entender como é que funciona, porque não custa nada nós investirmos no tesouro do céu. Afinal de contas, bênçãos estão preparadas para nós. Ainda, 2 de Crônicas 31, versículos 5 e 6, ainda traz ali: e depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de todas as novidades do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Então nota-se aqui, irmãos, que eles obedeceram e tinham recurso para levar, porque as bênçãos de Deus eram com eles. Então devemos lembrar disso, que antes de trazer o dízimo, nós podemos também fazer o cálculo, mais ou menos, de quanto queremos doar de oferta, doar de primícias, direcionar aquilo também, às vezes, a recolha que é feita na igreja, que também é necessário para a manutenção dela, e assim por diante, fazer uma programação e lembrar que às vezes é tão fácil chegar ali, jantar fora e gastar X, Y, e às vezes chega na sacolinha e às vezes não damos nem 10% daquilo que a gente costuma gastar, por gastar, sem ser algo necessário. Então devemos pesar a mão à consciência e lembrar onde está o meu coração, né? Como estudamos no sábado passado. Onde está o meu coração? E aí estará então, será mais fácil para nós lidarmos com as coisas, com as finanças sagradas. Diz a Pena Inspirada: mesmo antes de o fiel reservar o dízimo, havia um reconhecimento das exigências divinas. Os primeiros frutos de cada produto do solo eram consagrados a Deus. A primeira produção de lã, quando as ovelhas eram tosquiadas, do grão, quando o trigo era debulhado, assim como do azeite e do vinho, era separado para Deus. Igualmente também era com os primogênitos de todos os animais, e se pagava um valor pelo resgate do primogênito. Os primeiros frutos deveriam ser apresentados diante do Senhor no santuário e eram então dedicados ao uso dos sacerdotes. Assim o povo era constantemente lembrado de que Deus era o verdadeiro proprietário dos campos, dos rebanhos e do gado, que ele lhes enviara sol e chuva para desenvolver o plantio e a colheita, e que tudo o que possuíam era criação dele, de Deus, e que ele os havia tornado mordomo dos bens divinos.
Quando os homens de Israel, transportando os primeiros frutos do campo, do pomar e da vinha, se reuniam no tabernáculo, faziam um reconhecimento público da bondade de Deus. Patriarcas e Profeta, página 526. Então aqui para nós, na nossa era, quando você devolve o seu dízimo e acompanhando o seu dízimo vem primícias, vem ofertas, você está reconhecendo publicamente que Deus te abençoa, que Deus te deu o salário, que Deus proporcionou meios para você ter aquele recurso. Então também é um meio de você colaborar para a causa do mestre. Quantos pastores, quantos obreiros dependem da sua oferta, dependem do seu dízimo para desenvolver uma obra de ganhar almas, de atender até a tua própria família, de fazer um trabalho de abertura de novos campos. Então devemos ter a mão à consciência quando formos realmente fazer esses cálculos, lembrar da nossa do dever que temos, da devolução de 10% e abrir o coração quando se tratar das ofertas que deve ser dada. Ainda diz a pena inspirada, além do dízimo, o Senhor também requer as primícias de toda a nossa renda. Ele põe tudo isso em reserva para que a sua obra na terra possa ser amplamente custeada. Os servos do Senhor não devem ficar limitados a uma escassa provisão. Então, aqueles que trabalham em prol da causa do Mestre, eles não devem ficar ali fazendo contas com moedas, com pouco recurso, eles devem ter recurso suficiente de fazer uma boa administração para a expansão da obra do Mestre, mas isso depende de mim e depende de você, depende de nós realmente abrirmos a mão para colaborar quando vamos dar as nossas ofertas e deixar também as primícias do primeiro dia de trabalho, daquilo que teu coração tocar, devemos colocar no tesouro celestial, fazer o investimento aqui nessa terra, mas, como estudamos na lição passada, é o investimento feito no tesouro celestial. Que Deus nos dê sua graça, Deus nos abençoe para que possamos ter o altruísmo de colaborar, de devolver ao nosso Pai Celestial. Lembrar que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tudo que nós ganhamos, Ele proporcionou isso para nós. Não é fruto do nosso trabalho, não é fruto da minha formação, não é fruto da minha capacidade de ganhar dinheiro. É as bênçãos de Deus que coloca esse dinheiro em suas mãos e somos mordomos desse recurso. E Ele nos pede parte desse recurso em prol da tua causa. Que Deus nos faça reconhecer isso e possamos ser liberais nas ofertas, nos dízimos, para que as bênçãos dele possam cair sobre nós e possamos manter o nível financeiro que temos, manter a nossa estrutura familiar, mas dependendo das bênçãos deles. Que Ele nos ajude e dê sua graça para isso. Amém.